Você já se sentiu perdido na hora de integrar todas as informações obtidas na consulta inicial com o seu paciente e na documentação ortodôntica para montar um diagnóstico, um plano de tratamento e um prognóstico? Fique sabendo que você não está sozinho. E esse fato me motivou a gravar uma série de aulas curtas sobre como eu diagnostico e como eu tenho feito nesses últimos 35 anos de prática clínica. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Flores Torelli, mestre em ortodontia pela Universidade Metodista de São Paulo, com minha residência na Universidade de Michigan, com o Dr. McNamara e sua equipe, e ajudo ortodontistas, odontopediatras e clínicos a descomplicar as abordagens de ortodontia preventiva. E se você quer receber mais dicas sobre como diagnosticar bem, planejar bem e prognosticar bem, com segurança, bem e com segurança, aproveita para me seguir. Nós temos bastante coisa boa na nossa página no Instagram. E eu sempre faço, antes vou me apresentar para vocês, né? Eu sou Luiz Torelli, eu sou ortodontista, mestre em ortodontia pela Metodista em São Paulo, com mini residência em ortodontia na Universidade de Michigan, com o Dr. McNamara e toda a sua equipe. Eu já palestrei em vários congressos no Brasil, no exterior, e tive um curso por muito tempo, ministrei um curso por muito tempo, pessoal, né, e numa sociedade no interior do estado, né, e tive vamos dizer assim, uma satisfação muito grande por parte dos alunos, e foi muito gratificante eu receber essas informações de que eu consegui mudar a vida de alguns, né? Então eu ajudo ortodontistas, odontopediatras e clínicos, né, dentistas, a simplificarem as abordagens em ortodontia preventiva, principalmente, que é o foco desse curso que eu ministro, tá? Eu sempre faço 2 consultas. E o que eu vejo na primeira consulta? Quais são os 5 tipos de padrões facial propostos pelo Dr. Capellosa, né? Então ele nos apresentou esses padrões faciais na década de 80, né? Se não me engano, lá por 86, 5, 6. E eu tive a oportunidade de ficar muito ligado a ele, porque ele foi meu professor na Metodista, e eu depois comecei a segui-lo, né? E para mim eu reputo ele como um dos maiores ortodontistas do Brasil, uma referência mundial, sem dúvida. E eu aprendi muita coisa com ele, e um diferencial importante, tanto enquanto eu estava no mestrado, nos meus pacientes, como para defender a minha tese, é esse conceito, né? Essa sistematização da análise facial. Então ele divide os padrões faciais em 5. Padrão 1, 2, 3, face longa e face curta. E eu tenho umas imagens na sala de espera do meu consultório com esses padrões. E quando eu explico para o paciente o padrão dele, eu explico algumas coisas e peço para ele explicar o padrão, quais são os tipos de padrão facial, e peço para o pai ou a mãe que estão acompanhando a criança irem na sala de espera para identificar o padrão facial do filho deles. Eu falo então nos padrões e peço para eles irem na sala de espera identificar. E invariavelmente eles acertam, né? E é uma coisa muito, muito boa isso, porque não é uma coisa em que somente o ortodontista pode diagnosticar padrão. O próprio paciente, o próprio pai do paciente ou mãe do paciente pode diagnosticar qual é o padrão facial dele, e eu explico quais são as peculiaridades desses tratamentos para cada padrão facial, né? Peculiaridade de cada tipo de padrão facial. Nós fazemos análise facial sistematizada pelo Dr. Capellosa, em norma frontal e lateral. Analisamos os espaços na arcadas, né? Então o paciente entrou no consultório, já estou fazendo uma análise facial, peço para ele sorrir, eu já estou vendo como é que é o corredor bucal. O paciente então senta na cadeira e eu avalio as arcadas, tá? Vejo em que estágio da dentição mista ele se encontra. Primeiro período transitório, onde erupcionam molares permanentes e os 4 incisivos superiores e inferiores, ou o período intratransitório, onde não
a erupção de nenhum dente permanente durante esse período. Normalmente, então, o primeiro período vai dos 6 até os 8, por aí. Depois dos 8 aos 10, 10 e meia não erupcionam dentes permanentes nenhum. E a partir dos 10 e meio, por aí, começa o segundo período transitório, onde vão erupcionar os caninos e premolares. Isso tudo eu explico para o paciente e os seus pais. Falo que os molares permanentes não substituem dentes tecidos, dentes de leite, né? Eles nascem atrás da arcada de leite. Identifico, então, as faltas de espaço e a melhor análise é a análise de Crickmore para essa fase de dentição mista. Porque aquele conceito básico, né, que é ensinado e é interessante de ser aprendido, né, de espaço presente e espaço requerido, análise de modelo, né, confunde mais, na minha opinião, do que ajuda nos casos de ortodontia preventiva. Eu palpo os processos alveolares para o vestibular lingual, isso é mais sensível nos tratamentos de ortodontia corretiva, né? Mas é uma rotina que eu uso no consultório. Mostro casos tratados, para os pacientes terem uma ideia, eu digo, olha, vocês podem chegar perto disso aqui, desde que me ajudem, né? E eles trazem um problema para mim, e eu uso praticamente aparelhos fixos. Eu não quero dar mais um problema para os pais, né, que vão ter que participar em termos de escovação, em termos de uso do aparelho, em termos de ativações, de escovação e tal. E se eu colocar aparelhos móveis, vai ter a batalha do uso do aparelho. Então, eu prefiro, na maior parte dos casos, tirar um pouco, a maior parte desse trabalho de controlar o uso dos aparelhos móveis, né, usando principalmente aparelhos fixos. Tá? Eu esboço um tipo de tratamento, o que eu acho que vai ser feito no filho na criança, né, e que vai ser confirmado depois com a documentação que eu vou pedir ao final dessa primeira consulta. E já estimo com os pais, normalmente eles vão perguntar nessa primeira consulta quanto tempo ele vai ficar em tratamento e qual vai ser o custo desse tratamento. Peço a documentação e na segunda consulta, antes de ligar para trazê-los ao consultório na segunda consulta, eu planejo, confirmo ou altero aquele plano de tratamento com a documentação em mãos, avaliando a teleradiografia, avaliando a documentação básica, né, panorâmica, algumas periapicais, né, de incisivos principalmente. Eu entrego pessoalmente o termo de consentimento livre esclarecido, porque eu também sou advogado, tá? E trabalho na defesa dos colegas dentistas e tenho duas parceiras que também trabalhamos juntos praticamente, que abordam também essa parte odontológica e de direito médico também. Tá? Passo o orçamento para o paciente, entrego o contrato, que é importante, então os documentos ortodônticos são muito importantes. Contrato, esse termo de consentimento livre esclarecido, e durante o tratamento, a evolução clínica. Em cada consulta, o que foi feito, né? De repente pedir para o pai assinar, se for isso seria o melhor dos mundos. Tá? Aí eu vou estimar com mais concretude o tempo de tratamento, qual vai ser a cooperação do paciente e dos seus pais, e vou mostrar mais casos semelhantes que vão mostrar como ele pode chegar, aonde ele pode chegar, se ele seguir aquilo que eu estou propondo.